Bem, pessoal, hoje eu vou resolver a questão 109 do Enem de 2020. E o enunciado diz o seguinte: dois engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra, cuja profundidade requerida é de 30 metros. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores da frequência de duas ressonâncias consecutivas, assim como em um tubo sonoro fechado. A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi 135 Hz. Considere que a velocidade do som dentro da cavidade perfurada é de 360 metros por segundo. Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância que será medida? E aí você tem os itens, né? Então, para a gente começar, eu preciso lembrar que o som, em definição, ele é resultado de uma sequência de variações de pressão em um meio. Pode ser o ar, pode ser a água ou qualquer outro meio. E que o ouvido humano ele consegue captar e interpretar como um sinal sonoro. O nosso cérebro interpreta como o que a gente chama de som, né? É uma percepção dessa variação de pressão no ar ou em um meio qualquer. Então, o som ele precisa de um meio para se propagar. No caso, o som não se propaga no vácuo. No caso aqui da questão, ele vai se propagar pelo ar, né? E como se formam as ondas sonoras? Você tem, por exemplo, um dispositivo que gera uma onda sonora, justamente provocando oscilações nas variações de pressão, na variação de pressão do meio, do ar. Normalmente você tem o ar ele distribuindo mais ou menos da mesma maneira, né? Homogeneamente no meio. Ou seja, a pressão no ar, que a gente diz pressão atmosférica, a pequenas alturas, né? Ela é basicamente constante, né? Homogênea ali. Então, você tem mais ou menos as mesmas quantidades de partículas de ar em cada região. Quando você provoca uma oscilação, você está mudando essa combinação, essa estrutura, essa configuração, para uma situação onde você tem regiões onde você tem maior acúmulo das partículas e regiões onde você tem menor acúmulo delas. Então vamos colocar aqui, ele vai provocar uma frente, que a gente chama de frente de onda. E essa frente de onda vai ser justamente porções onde você tem uma compressão, o que a gente chama de compressão, e regiões onde você vai ter o que a gente chama de rarefação, que é regiões onde você vai ter menos partículas de ar. Você pode olhar aqui onde eu marquei, onde você tem que a perturbação provocada pela onda sonora gerou uma pressão maior nessa região de ar. E se você olhar nas outras regiões, você tem menos concentração de ar. Né? Essas linhas mais juntas, elas podem ser interpretadas por isso. Você tem uma concentração maior de ar aí. E aí você chama, justamente o que eu já tinha falado, as regiões onde você tem menos ar, você tem rarefação, as regiões onde você tem mais ar, mais concentração, você tem o que você chama de compressão. E aí como é que isso se transmite pelo ar? Quando você provocou zonas de rarefação e zonas de compressão, é como se você tivesse apertado uma mola. O que acontece quando você solta uma mola que você apertou por algum tempo? Ela vai e tentar voltar ao estado original, né? E ficar oscilando. É a mesma coisa que vai acontecer com o ar. Essa compressão, naturalmente, a partir de um certo tempo, o ar vai tentando retornar à sua posição original. Só que aí ele vai voltando e onde estava a compressão vai virar rarefação. Onde estava rarefação, mais à frente vira compressão. Isso se reflete como uma propagação dessa compressão. Então, uma onda sonora ela se propaga por meio dessas diferenças de compressão e rarefação, onde você, por meio dessa oscilação inicial, você vai transmitindo essa compressão e rarefação pelo meio, né?
até chegar aos ouvidos, até chegar em qualquer lugar e se espalhando para qualquer lugar e naturalmente chegando a algum ouvido que possa captar, né? No caso, considerando os sinais sonoros captáveis, né? Existe apenas um intervalo de frequências que o ouvido humano consegue captar, né? Como um sinal sonoro. Então, você tem, supondo ali que esse dispositivo de som está ali constantemente produzindo essas oscilações, você vai ter, no caso, situações onde você tem várias compressões e rarefações, né? Enquanto você está produzindo esse som, você vai periodicamente produzindo essas compressões e rarefações no meio, né? Como é que é a interpretação disso num gráfico dessa onda sonora? A gente escreve de uma forma, a gente desenha de uma forma que o ponto de maior pressão é o pico de uma onda, o ponto de menor, onde tem o ar mais rarefeito ali, é o vale da onda, né? E aí você gera uma onda desse tipo. Agora, vamos para o caso do nosso problema, né? Eu vou colocar o mesmo alto-falante aqui como se fosse o dispositivo de áudio que ele chama de oscilador de áudio de frequência variável. E a cavidade que eu vou desenhar de uma maneira muito parecida com uma cavidade, um tubo sonoro que tem uma abertura, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai gerar uma onda sonora. Eu vou chamar de L o tamanho dessa cavidade. E esse dispositivo nada mais o que ele vai fazer nada mais é do que ficar mudando essa frequência, produzindo esse som, mas mudando a frequência do som para achar o que a gente chama de ressonância. O que é a ressonância? Quando você emite uma onda sonora, no caso desse problema, ela vai até o fundo do buraco, vai refletir e vai retornar para cima. Só que quando ela retornar para cima, ela vai se encontrar com a onda sonora que está indo. Então você vai ter um encontro aí da onda sonora que vem com a onda sonora que volta, né? E dependendo da frequência que você escolher, você vai ter essa onda que retorna por meio da reflexão, ajudando a aumentar a intensidade do som ou diminuindo a intensidade. Isso você vai ver quando você for variando as frequências. O som emitido ele tem um mínimo, só que aí quando você vai mudando a frequência, você vai atingir situações onde o som ele fica bem mais intenso, porque a onda que está retornando com a onda que vem e a onda que volta, elas vão reforçar o efeito sonoro. E como o som está continuando, e como o aparelho está mandando mais onda, mais onda, mais onda, você vai ter esse som cada vez mais intenso. Você vai ter que o sistema vai ficar recebendo cada vez mais energia, e você pode perceber isso por um pico sonoro. Então esse oscilador de áudio ele vai identificar esses picos. Quando ele achar esses picos sonoros, é justamente a ressonância. E a ressonância ela tem certas frequências, ela tem um conjunto de frequências infinitos, né? E que são chamados de modos de vibração. Você tem um conjunto de frequências e as configurações delas são bem previsíveis. Você tem que a primeira forma de onda que gera essa ressonância, ela é uma onda desse tipo aí. Você vai ter que o efeito desses encontros de ondas que vêm e que voltam vai gerar um efeito sonoro, vai gerar uma onda resultante dessa maneira aí. Os pontos onde você vê que a pressão é zero, a gente chama de nós, da onda de ressonância. Então essa é a onda da primeira frequência de ressonância. Se você for olhar, comparar com uma onda, o L é igual a, a 1/4 de um comprimento de onda. Esse lambda, esse comprimento de onda eu estou chamando de lambda e de lambda 1, porque é o primeiro comprimento de onda
de ressonância, para ressonância. E aí você vai ter um padrão de formação de novas ressonâncias. Para a segunda ressonância, você vai ter dessa maneira aí. E se você for olhar, você agora tem dois nós, né? E você tem metade de um comprimento de onda e mais aquele 1/4 de comprimento de onda que tinha antes, que tinha na primeira ressonância. Então você tem que o nosso L continua sendo o tamanho da cavidade, né? Igual a lambda 2 sobre 4. Esse lambda 2 é o comprimento de onda do nossa segunda ressonância, né? Mais lambda 2 sobre 2, que é a metade de um comprimento de onda que vai de um nó a outro nó, né? Note que é interessante, porque o que acontece primeiro, você tem o primeiro pico, primeira ressonância, e aí você está mudando a frequência, está aumentando a frequência, está aumentando, está aumentando, está aumentando. E aí você vai ter que o som vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Depois ele vai começar a aumentar de novo e vai atingir um outro pico. Esse pico é o que a gente obteve aqui, a nossa segunda ressonância. E isso a gente vai continuando para encontrar novas frequências de ressonância. São infinitas, porque há sempre formas de você ir aumentando o número de nós. E vai ser mais ou menos desse mesmo tipo de configuração. Por exemplo, para a próxima frequência de ressonância, você vai ter 3 nós, né? Um nó lá no fundo da cavidade e mais 2 nós intermediários. E se você for olhar, o L é igual a o mesmo, é lambda 3 sobre 4. Você vai ter 1/4 de comprimento de onda aqui, sempre vai ter esse 1/4 de comprimento de onda aqui em cima, e 2 meios comprimentos de onda, 2 metades de comprimento de onda, né? E esse lambda 3 é a minha comprimento de onda da terceira ressonância. E mais uma vez, ele se obteve da mesma forma. Você achou a segunda frequência, aí você está aumentando a frequência, e aí voltou a diminuir o som, a intensidade, depois ele vai voltar, depois ele vai ter um novo pico, e esse pico vai ser justamente aí, na terceira frequência. Dessa maneira você vai poder fazer isso infinitamente. E você pode achar uma fórmula geral. Isso que é legal, você pode achar uma fórmula geral para calcular a enésima frequência de ressonância. E ela vai ser justamente, você observando esse padrão, você vai ter sempre um lambda n sobre 4, né? Um pedacinho ali, 1/4 de comprimento de onda, mais n menos 1 vezes lambda n sobre 2. O que vai ser de interesse para nós, para a questão, é que se você fazendo as continhas aqui, você vai encontrar que o nosso lambda n, que é o nosso comprimento de onda para a ressonância de cada ressonância, ela vai ser 4L dividido por 2N menos 1. Então a gente tem a nossa fórmula para o comprimento de onda de ressonância para esse problema aqui da cavidade, né? Então vamos aqui agora calcular. Ele deu a nossa menor frequência de ressonância que o aparelho conseguiu captar, né? Ele achou o primeiro pico de ressonância, mas a gente não sabe qual frequência de ressonância foi que ele obteve. A gente precisa achar esse número. Vamos primeiro usar a relação que a gente tem entre velocidade, comprimento de onda e frequência, que é dado pela fórmula V é igual a lambda F. No caso de um comprimento de onda da ressonância I, eu vou chamar de I, que é a ressonância cuja frequência deu 135 Hz, a gente tem que V é lambda I Fi. A partir dessa relação, a gente pode obter que, utilizando o lambda n, né, aplicando aqui no lambda I, a gente vai usar essa fórmula geral para o comprimento de onda. A gente pode substituir. A gente tem que a frequência é 135 Hz, né, que é essa frequência que a gente quer encontrar, o I. Então a gente sabe que a velocidade do som aqui dentro da cavidade é 360 metros por segundo. E substituindo, a gente obtém que 360 é igual a 4L sobre 2i menos 1, né? Substitui aqui na fórmula do lambda. E o 135. Esse L é dado também na questão, que é a profundidade da cavidade, né? Ele diz que é 30 metros aqui, ó. Então,
A gente substituindo, a gente encontra 2i menos 1 igual a 4 vezes 30 vezes 360 vezes 135. Fazendo essas contas, né, a gente obtém que o i é igual a 23. Então, esse 135 Hz foi a ressonância de número 23. Então, a próxima ressonância vai ser 24. O que a gente quer é a frequência dessa ressonância 24. É justamente o que vai resolver o problema, né? Então vamos lá. A gente tem que i igual a 23 aqui. E a gente vai usar a mesma fórmula, só que para i mais 1 igual a 24. E a gente tem que v é igual a lambda 24 vezes f a 24. Então, você isolando aqui em f, a gente tem que f24 é igual a v dividido por lambda 24. Agora a gente vai substituir v igual a 360, né? E lambda 24 é justamente substituindo esse 4L sobre 2N menos 1, cujo N agora é 24. Né? A gente vai substituir, o L é 30, né? A gente já vai substituindo aqui. E isso dá igual a 3 vezes 47. E finalmente temos que a frequência é 24, a frequência da ressonância é 24 aqui, do 24º, né, modo de vibração, é 141 Hz, que responde a nossa questão, né, que é justamente o item C da questão. Portanto, essa é a resposta correta aqui da questão. Então é só isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo.